Bom, eu quero trazer um outro tema também que vai gerar polêmica. Vocês estão até respirando fundo aí, porque é assim que vai, né? Quando o assunto rende bastante, eles têm que respirar fundo, porque vai entrar outro já que demanda bastante argumento e repertório. A PEC, que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas, foi alterada pelo senador Efraim Filho, que agora apresenta uma distinção entre usuários e traficantes. Mas essa diferenciação, ela não descriminaliza o uso. Então, assim, uso e tráfico de drogas continuam como crimes, mas se a pessoa for pega usando, ela vai ter um tipo de pena mais branda. Se a pessoa for pega traficando, aí é uma outra questão. E justamente para tentar tirar esse assunto do Supremo Tribunal Federal, que já tem votos favoráveis, inclusive pela descriminalização do porte e uso de drogas. Como é que vocês veem esse novo movimento, esse novo texto que vai agora também se contrapondo ao Supremo, hein, Gustavo Segré? Mais um problema pela frente. Lembrando que o Supremo está 5 votos contra 1. O voto que foi contrário foi do Cristiano Zanin. Teve um pedido de vista, se eu não lembro mal, do André Mendonça. Está aguardando e agora o Congresso diz, gente, vamos acelerar essa questão porque o Supremo está pressionando. A pergunta é o mesmo projeto? Não necessariamente. Qual será que vai ter validade? Porque eu vejo o Congresso com muita pressa para tirar essa pauta da mesa. Mas a minha sensação é que vai dar treta de novo entre o Congresso e o STF. Que foi, Dávila? Não, eu fico imaginando, o policial aborda, alguém pega com droga. O senhor é traficante ou usuário? Não, usuário. Tá bom, então a pena é branca. Não, eu sou traficante. Não, é um negócio inacreditável. Não tem quantidade, não tem nada para definir. E aí, o que o policial vai fazer? Me conta, ele vai perguntar para o sujeito se você é traficante ou usuário? Eles precisam definir as quantidades. Isso também está na proposta. Para diferenciar a pessoa que é usuária da pessoa que é traficante. A questão é a criminalização de ambos também, que foi, Piperno? Eu acho que, até mesmo nessa questão da quantidade, esse negócio não é bem assim, quer dizer, veja, às vezes quantidades iguais elas podem apontar para destinações diferentes. Por exemplo, o sujeito está com 50 gramas de maconha, é possível que ele consuma essas 50 gramas. Pô, vai ter que fumar. Sei lá, 30 gramas. Agora, se o sujeito tiver com 50 gramas de cocaína, eu não acredito que ele vá consumir esses 50 gramas de cocaína. Então, assim, é óbvio que enfim, cada droga tem a sua especificidade e tem, por exemplo, a sua destinação diferente. O cara que tem 30 gramas de cocaína, ele não está com essas 30 gramas para consumir. Ele vai repassar para alguém, até porque se ele consumir essas 30 gramas, provavelmente ele vai morrer. O cidadão que quiser fumar 30 gramas de baseado, talvez ele consiga, sei lá. São coisas muito diferentes. Jesus. Não, vai ficar doidão, né? Mas o fato é que você não pode comparar, você não pode comparar quantidades de drogas claro, diferentes. É fato. Você não vai, o cara que tiver 10 gramas de heroína... 30 gramas de LSD, então é uma festa. Agora, não, é verdade. Agora, é o seguinte, Evandro, hoje ninguém vai preso por uso. Eu acho essa discussão inócua, para falar a verdade, e vai beneficiar o tráfico de drogas. Por que ninguém vai preso pelo uso? Porque o policial, quando ele aborda, ele leva em conta, primeiro, a quantidade, se a pessoa está com arma ou não, se a pessoa tem equipamento, rádio, o local que ela estava, o antecedente criminal. Então, ela não vai presa por um único critério, se estava portando a quantidade X ou Y. Não, o policial ele leva em conta uma série de fatores. Outro ponto. Qual que é a pena para o usuário de droga? Não é prisão. Não, ninguém vai preso por exemplo, consumo. Ou é pena baseado vai ter que ser preso. Não, mas não vai preso, Piperno. É isso que eu estou falando. Ninguém vai preso por isso. Então, essa discussão, ela é inócua. Ao estabelecer um limite, lá, uma grama lá de maconha, cocaína, sei lá o quê, sabe o que vai acontecer? O tráfico de drogas, espertamente, porque o iluminado, quando ele faz a lei, ele nunca pensa na reação. Né? Ele faz a lei e fala, bom, vai ter essa lei, acabou o problema. Ele nunca pensa na página 2, no filme.
O filme o traficante vai falar, bom, agora que tem um limite, o que a gente vai fazer? A gente divide em menores quantidades, acabou. Né? Vai ter aviãozinho para todo mundo. Tem um aviãozinho do Piperno, um aviãozinho do Segredo, do Alain, do Dávila e do Mas o que isso significa para você? Que não adianta, então, discutir esse tema? Eu acho que essa questão, ela é inócua. E o protagonista dela é, mais uma vez, Rodrigo Pacheco. Então, o que eu vejo, Evandro, é que se deve aumentar diminuir a impunidade, aumentar a punição para o traficante de droga. Diminuir a impunidade? Diminuir a impunidade. A impunidade. Tá. Diminuir a impunidade para o traficante de droga. A gente teve um caso escandaloso, um ex-ministro do Supremo soltou André do Rep. Um traficante, líder do PCC. Foi solto. Pediram desculpas, entregaram o helicóptero. Entregaram o iate, o helicóptero. E a outra recebida no Ministério. Então, aí que tá. É esse que é o ponto. Então, isso é inócuo. Ninguém vai preso por consumo de droga hoje. Piperno, quer acrescentar algo? Não, eu acho que tem que aumentar o rigor contra o traficante e principalmente nas fronteiras. Porque, o Brasil não é um produtor de cocaína, mas a cocaína entra aqui. Esse é o ponto. O Brasil precisa de um plano, como a gente já falou 20 vezes aqui, um plano nacional para combate ao narcotráfico, ao crime organizado. Isso sim. Agora, no fundo é o seguinte, o Congresso não tem coragem de descriminalizar as drogas. E aí fica nessa fórmula que, não, olha, a gente continua criminalizando, mas a pena é mais branda, não sei. Gente, não tem meio termo nessa história. Isso aqui, o negócio é o seguinte, ou a droga é proibida e criminalizada, ou ela é liberada. Esse meio termo só abre pano para manga para criar mais confusão. Então está na hora do Congresso decidir o que ele quer fazer em relação às drogas. E eu faço uma outra pergunta também. Adianta-se ter uma medida como essa que traz punição e que diferencia a punição, mas não ter um plano estatal ou um plano de combate à criminalidade? Esse é o ponto. E ao tráfico de drogas? Qual é o objetivo final disso? O que se quer com isso? Fala, bom, então é para não... Mas se o Senado não legislar, o Supremo Tribunal Federal não vai tomar essa rédea? Mas aí que tá. Às vezes o não legislar, Evandro, pelo Congresso Nacional é de um interesse da sociedade. É de um interesse da sociedade não legislar essa questão. Por quê? Porque não é prioritária. É um interesse de uma minoria muito barulhenta, isso é verdade. Essa minoria faz pressão. Agora, não é um tema relevante, porque tá bom, se ninguém vai preso pelo uso, por que eu tenho que estabelecer um limite? É completamente inócuo. Não, o que é prioritário é combater o crime organizado. Isso é prioridade. Isso é prioritário. Então, por exemplo, vamos discutir, aí sim é um vespeiro, vamos discutir baixar a maioridade penal. Aí sim. Vamos discutir isso daí? Isso é de interesse. Eu tenho certeza que isso daí é de interesse da sociedade. Aliás, se fizer um plebiscito, arrisco dizer que todo mundo vai ser a favor disso daí. Mas por que não se discute? Porque isso diminui uma lei como essa diminuiria a impunidade. Segredo? Não, estou de acordo. Mas fico pensando assim que talvez essa iniciativa do Pacheco novamente seja para voltar a colocar o limite do STF, não tanto pela necessidade de legislar em função do assunto. Aconteceu concomitantemente, né? Mas há uma necessidade de... Porque, sim, até porque... Piperno, ninguém vai preso. Ninguém. Aí que é o negócio. Ó, a Cracolândia, lá o pessoal anda pra lá e pra lá, alguém tá preso? Ninguém. Todo dia tem alguma prisão, mas ninguém é muita gente. E essa história do ninguém, de não ter um marco para isso aí, também abre caminho para arbitrariedades. Amanhã, depois, o sujeito está lá com, enfim, um baseadinho lá de, enfim, uma grama, esteja preso. E aí, o que a legislação diz em relação a isso? Não acontece isso, Piperno. Se você pegar o A questão que é apontada pelas autoridades que defendem de alguma forma se ter uma lei é justamente o fato de esse grama de maconha, se está na mão, por exemplo, de uma pessoa na periferia ou de uma pessoa negra, é diferente o tratamento de uma pessoa branca que está andando aqui na Avenida Paulista. Pode ser, a abordagem do policial pode ser uma coisa. Agora, se a pessoa vai para a cadeia, não vai, porque o crime do usuário é prestação de serviço, advertência,
ou medida educativa. Aí, é só isso. Aí, ninguém vai preso por uso de droga. Ótimo. Aí você vai ver, por exemplo, nossa, assim, um bando, assim, uma legião de pessoas aqui, por exemplo, do Jardins, da Savassi, do Leblon, cumprindo esse tipo de pena. É óbvio que não. Imagina. Mas, Piper, no meu ponto é o seguinte, ninguém está indo para a cadeia. Essa lei, ela é inócua, ela vai falar, tudo bem, vamos estabelecer um limite. Mas não vai mudar o quão vai para a cadeia, porque parte de um princípio que estão prendendo, entre aspas, inocentes que estão usando droga. E o meu ponto, isso é falacioso. Não é falacioso. Como chama, por exemplo, como chamava aquele rapaz, o Genivaldo lá, que foi morto, né, asfixiado, né, pela agência lá da Polícia Rodoviária Federal, que estavam lá suspeitando que ele tivesse alguma coisa. O rapaz morreu. É um caso isolado. Se você perguntar para um policial... Esse caso isolado não acontece aqui. Se você perguntar para um policial, para ele levar para a cadeia uma pessoa, ele vai pegar alguém com baseado na rua, se ele tiver só com baseado e não tiver outra circunstância, antecedente, etc., ele não vai para a cadeia. Agora, se o policial pegou uma pessoa que está com baseado, está armado, tem antecedente, está num local suspeito, tem rádio, opa, aí é traficante. Entendeu? Mas se tiver lá, ninguém vai preso por isso, Piper. As pessoas aqui mesmo, bairro Nobre, as pessoas fumam maconha à vontade na rua, você sente o cheiro. Mas aí tá no bairro Nobre. Não, mas periferia, bairro Nobre, ninguém vai preso.